Portanto, eu vou apresentar hoje aqui o Núcleo de Arte Sacra da coleção Marciana Zuaga, uma coleção de finais do século XIX e início do século XX, mas que ainda reporta muito às referências dos gabinetes de curiosidades. E, portanto, num período em que a própria concepção destas coleções e da forma como devem ser apresentadas e constituídas já não corresponde muito a estas ideias, mas a ideia é precisamente através de outras linhas de interpretação que não as mais convencionais, da categorização das peças só por tipologia ou só por material ou técnica utilizada, realmente reinterpretar também essa ideia da coleção do Gabinete de Curiosidades e tentar conferir-lhe algumas linhas que possam realmente tirar o melhor partido possível deste mesmo caráter eclético e enciclopédico que a própria coleção Marciana Zuaga contém e que naturalmente o Núcleo de Arte Sacra também. E portanto a primeira linha de interpretação está naturalmente relacionada com o próprio colecionador. Eu trago aqui alguns dados biográficos, mas o principal é de facto a carreira profissional que ele vai desempenhar na Companhia Real dos Caminhos de Ferros Portugueses, quase sempre na Estação das Devesas, só com um breve interregno em 1872, e de facto ele acaba por ser uma figura que, apesar de não ser gaense, se vai tornar muito significativa na cidade, na comunidade de Vila Nova de Gaia e Porto, porque, como vou falando ao longo agora aqui desta primeira etapa da apresentação, são duas sociedades que são muito permeáveis entre si, quanto mais não seja, este final de século traz também mais duas pontes, a Ponte São Luís e a Ponte Maria Pia, entre as duas cidades, e portanto até isso reflete esta permeabilidade entre as duas cidades, e então em termos sociais, culturais, artísticos, isso é mais que evidente. E não só esta carreira profissional é reconhecida, mas também em termos pessoais o próprio Marciana Zuaga vai ter esse reconhecimento, que até acaba por se consagrar depois com a obtenção da comenda de Cavaleiro da Ordem de Cristo, da Ordem de Isabela Católica e do colar da Sociedade de Geografia de Lisboa. Mas, portanto, esta ligação, desde logo aos caminhos de ferro, vai facilitar que ele tenha acesso a uma artéria privilegiada, uma rede de artérias de circulação e comunicação privilegiadas no final do século XIX, e que depois vai ser ainda mais exponenciada em termos familiares, porque o irmão é também chefe de estação em Vila Nova de Famalicão e em Barcelos, tem um cunhado que é revisor fiscal das linhas do Minho e do Douro, e tem outro cunhado que ainda por cima trabalhava também nos elevadores do Cais de Gaia, que fazia a ligação entre a Estação das Devesas, através de uma linha férrea, e a própria barra ali do Cais de Gaia, de Douro. E portanto há aqui uma confluência destas circunstâncias que realmente propicia desde logo a possibilidade de Marciana Zuaga constituir neste período e neste território muito específico uma coleção deste género. E portanto a primeira linha de interpretação prende-se logo também a partir daí com a própria influência do território em que o colecionador se situa para a própria constituição da sua coleção. E depois, o próprio Marciana Zuaga, como referia, faz parte desta sociedade que entre Gaia e Porto acaba por caracterizar de uma forma muito evidente aqueles que são os grandes chavões deste final de século. Portanto, desde os ideais positivistas que têm a sua influência não só a nível político, intelectual, mas também artístico, influenciam o desenvolvimento do naturalismo, do realismo em termos literários, e é isso depois, por exemplo, nas conferências do Casino, até em particular na conferência do Essa de Queiroz, podemos associar o anarquismo, o socialismo, o republicanismo, portanto, todas estas vertentes ideológicas que vão confluindo também a par do desenvolvimento industrial do país, e que se revertem muito nesta ideia da necessidade de instrução popular, da instrução do gosto popular e de preparar a sociedade para esta outra sociedade que se está a prever através da industrialização. E claro que depois também em termos políticos o próprio republicanismo vai se servir disto, porque uma sociedade instruída é uma sociedade que tem mais participação em termos de sufrágio e, portanto, mais beneficiaria também dessa participação. Estas linhas aqui sublinhadas refletem a participação, nos casos mais direta, noutros menos direta, do próprio Marciana Zuaga, tanto em termos institucionais como de exposições. E de facto ele, nestas instituições e com a sua participação como angariador de peças, organizador,
expositor e até júri destas exposições, está de facto lado a lado com algumas das principais personalidades de Porto e Gaia deste final de século, sobretudo. E, portanto, sendo estas primeiras linhas de interpretação relacionadas com a figura do colecionador e com a própria natureza desta coleção, que já um pouco fora de tempo ainda reflete toda uma tradição longínqua da composição dos gabinetes de curiosidades e desta ideia enciclopédica das coleções, temos também uma linha de interpretação muito relacionada com este círculos de sociabilidade e de intimidade do próprio Marciano Zuaga, que refletem e que caracterizam esta sociedade, tendo como fonte a própria a coleção, porque vemos todo tipo de pessoas a contribuírem com doações para esta coleção e, portanto, até a partir daí podemos ter uma ideia muito concreta destas pequenas esferas políticas, sociais, artísticas, até de classe, que se vão muitas vezes imiscuindo numa ou noutra iniciativa, e é muito interessante realmente perceber como é que as mesmas personalidades, às vezes até conflituantes em termos políticos ou ideológicos, vão aparecer associadas numa ou noutra iniciativa social, por exemplo. Outra linha é, de facto, porque pela natureza enciclopédica e eclética desta coleção, o Núcleo da Arte Sacra reflete também várias dimensões da produção da arte sacra, não só a mais convencional, mas também outras de cariz mais popular. E reflete também os sincretismos e as sínteses iconológicas e iconográficas características da própria arte sacra, porque se pensarmos em arte sacra, estamos a pensar naturalmente numa geografia e numa cronologia vastíssimas, e o Marciano Zuaga conseguiu realmente também recolher exemplares que caracterizam isso mesmo. E por último, peças também que definem alguns circuitos de compra e venda de peças deste cariz religioso, que são muito característicos deste final de século. Portanto, este primeiro quadro é um bocadinho psicadélico, eu podia para me acompanharem nestas cores, mas isto é já uma definição muito sumária destes círculos de intimidade do próprio Marciano Zuaga. E, portanto, a cor-de-rosa temos o lado familiar e uma ligação muito direta à família Teixeira Lopes, a verde uma ligação à maçonaria, e a maçonaria no final do século XIX e sobretudo no Porto a partir dos anos 80 tem um ressurgimento notável, tanto em termos de esferas de influência como esferas económicas. Temos também o Marciano Zuaga a participar e a ser sócio de algumas das iniciativas culturais mais interessantes deste fim de século, como a Sociedade de Instrução do Porto, o Centro Artístico Portuense ou o Colégio Portuense, e vemos que ele aqui convive com os grandes agentes culturais deste período, o Joaquim de Vasconcelos, os próprios artistas como António Soares dos Reis, com quem ele tem alguma proximidade e sobretudo admiração, o Manuel Maria Rodrigues, enfim, em termos políticos até o Bernardo Lucas. Há aqui várias personalidades, e este quadro até está bastante simplificado, que realmente demonstram como ele era uma pessoa perfeitamente enquadrada na sociedade do seu tempo. E depois, passando já para a segunda linha e referindo a estas várias dimensões da própria arte sacra, e daqui a nada vou já recuperar também a apresentação da Diana e da Cecília neste caso, porque em primeiro lugar temos, por exemplo, duas peças naturalmente mais ligadas à ideia mais convencional da arte sacra, portanto a escultura feita para espaço devocional, e neste caso, por um lado, o São Salvador, Cristo como São Salvador, que reflete já uma iconografia que se vai ao longo do século XVI cristalizando na arte sacra, mas por outro lado aqui esta peça mais antiga de Nossa Senhora como Menina, que reflete também a devoção mariana, que é muito evidente no nosso território, e em especial aqui em Vila Nova de Gaia, que está inserida na própria designação de terras de Santa Maria. Portanto, até nesse sentido o território volta a ter aqui uma influência interessante. Mas temos também peças que nos reportam aos Calvários e que até pela composição do desenho da peça nos fazem remeter a outras geografias, como por exemplo a esta do norte da Europa, ou então depois obras já dos anos 90 e que saem precisamente das oficinas de santeiros, e portanto mesmo dentro deste universo deste tipo de peça oficinal temos exemplares de qualidades bastante diferentes. Portanto, à direita figuras muito mais simplificadas, muito menos eruditas, e à esquerda uma peça saída da oficina da família do Estudinho, que entre muitas outras peças fez, por exemplo, a imagem Nossa Senhora de Fátima. Portanto, e conseguimos perceber esta diferença mesmo em termos de qualidade e da composição,
entre uma e outra. E depois temos também exemplares desta devoção muito popular das almas. E em particular chamava a atenção para esta peça da direita, porque já encontramos um exemplar idêntico no Museu de Aveiro e, portanto, percebemos que era também parte de alguma produção em série, mas que ainda não conseguimos circunstanciar. E falando em devoções populares e em Vila Nova de Gaia, a festa que vem logo também à ideia é esta festa de São Gonçalo, que decorre sempre no início de janeiro, e que é ela própria assim um palimpsesto de diversas influências, desde reminiscências profanas das festividades romanas, à própria, não diria confusão, mas é quase uma semelhança muito evidente entre o culto a São Pedro Gonçalves, que é o principal santo associado aos homens do mar a partir do século XIII, galego, e essas relações entre Gaia e Galiza estão logo plasmadas desde logo no Foral de Gaia de 1255, e é um culto que se desenvolve a par com o culto de São Gonçalo, e portanto só depois no século XVII é que efetivamente o São Gonçalo, até por questões se calhar nacionalistas e com os dois processos de beatificação em curso, é que acaba por assumir esse papel principal nas devoções aqui nas devoções no território nacional. E, portanto, até desse ponto de vista é interessante, desde logo, esta devoção de São Gonçalo, mas também a associação ao São Cristóvão e ao São Roque. O São Cristóvão que se associa sobretudo a terras do Douro, precisamente pela ligação como intercessor nas travessias do Rio, e o São Roque porque se associa à intercessão em casos de peste, e como sabemos os portos marítimos são sempre focos importantes de disseminação de pestes. Por outro lado, depois temos aqui algumas confusões iconográficas também, por exemplo, este caso de um São Francisco, nós não sabemos se é muito bem um São Francisco, se poderá ser um São Francisco Xavier confundido com um São Francisco, ou então até um santo mártir do Japão, se bem que essa ideia nós levantamos-la, mas sem grande, não achamos que seja muito plausível, mas quando vemos realmente estes traços muito idealizados, por exemplo, do São Francisco aqui do Solar Condes de Rezende e da representação dos japoneses que supliciaram os mártires franciscanos e que se encontram no retábulo dos mártires na igreja de São Francisco, percebemos que há traços aqui muito semelhantes e, portanto, há esta confusão iconográfica, mas que também não deixa de ser característica muitas vezes da produção da arte sacra. E falando nestes temas do outro, temos também aqui, por exemplo, um Ecce Homo, mas em que os romanos parecem muito pouco romanos, não é? Portanto, são muito mais representativos daquela iconografia típica dos turcos, dos otomanos, e que de facto nós sabemos que foi a grande ameaça ao mundo ocidental ao longo dos séculos, e este quadro, este mapa reflete precisamente essa expansão do Império Otomano ao longo dos séculos, e a arte também, por exemplo, trago aqui um quadro do Tiziano, porque em Veneza essa influência do mundo otomano e do mundo oriental também está muito presente, e nesta representação também do Ecce Homo vemos aqui mais uma vez essa correspondência entre a tipificação da representação, por exemplo, de um sultão otomano, e trouxe esta gravura, não é por acaso, é porque também é de um primo do Tiziano, que teve grande disseminação à época, esta obra. Mas se pegarmos, por exemplo, nesta pintura de Bosch, vemos também que as figuras não correspondem ao que nós imaginaríamos que deveriam corresponder desta representação, mas mais interessante ainda será ver aqui ao fundo a bandeira do próprio Império Otomano a pontuar esta representação da Paixão de Cristo. E agora o caso inverso, uma peça produzida provavelmente no Benin, mas que nos representa a nós, povos ocidentais, como o outro. E portanto eu trago aqui depois outro exemplo de uma peça que representa um português do Metropolitan Museum, para nos auxiliar nesta tipificação da representação dos povos ocidentais, até porque estas representações têm depois um outro substrato devocional também interessante, porque estas comunidades do Benin têm uma idealização do seu mundo sobrenatural quase como um mundo inverso ao mundo do real. E nesse caso, os seus antecessores mitológicos não têm, por exemplo, a pele negra, têm a pele branca, como os povos ocidentais. E por outro lado, nos mitos fundadores, eles entendem que eles, quando os visitarem, vão fazê-lo por mar. E, portanto, como é que os portugueses chegaram à costa ocidental africana? Também foi pela via marítima. E, portanto, há uma confluência aqui de fatores que depois se revertem também de outra importância neste tipo de representação,
ainda que depois também naturalmente se tenha prolongado este estereótipo visual ao longo dos séculos. E agora falando na questão dos circuitos comerciais. As primeiras peças que trago são estas cruzes, o rosário, que são típicas da produção de oficinas em Belém, e que representam também os circuitos comerciais deste tipo de peças que se foram desenvolvendo ao longo dos séculos. Estão muito relacionados com as comunidades franciscanas e europeias que se foram fixando desde a Idade Média, mas sobretudo a partir da segunda metade do século XVII há quase um monopólio de algumas vias comerciais, sobretudo para o sul da Europa, Itália, Espanha e Portugal, que são detidos pelos franciscanos e que fazem circular muitas destas peças que são sobretudo desenvolvidas com recurso à madeira e à madrepérola, e depois à gravação sobre a madrepérola, e que se acabam por disseminar na Europa. E depois, ainda que haja um retrocesso já no século XVIII com a autonomização dos próprios produtores e, portanto, desta quebra das linhas comerciais dos franciscanos, surgem depois os salesianos já no século XIX e por ação deste padre António Belloni, que fundam um orfanato, que para além do orfanato tem uma oficina precisamente para produzir peças deste género e que depois volta a reavivar essas linhas comerciais. E nós podemos relacionar isto, por exemplo, com a fundação da oficina de São José no Porto, pelo então padre, depois bispo de Évora, Sebastião Leite Vasconcelos, e que tem uma ligação muito particular com os salesianos e de alguma proximidade com o próprio fundador dos salesianos, São João Bosco. Mas temos outras peças, por exemplo, este terminal de uma cruz processional, que no nosso inventário, no inventário da coleção Marciana Zuaga se referia como tendo surgido numa escavação arqueológica em Silvares, e fomos descobrir que também o Museu Alberto Sampaio tinha um exemplar completo e que pertencia ao convento de São Jerónimo da Costa. São Jerónimo da Costa, uma das propriedades que tinha era precisamente em Silvares, e portanto também a partir destas semelhanças e destas peças que vamos encontrando, podemos tecer aqui algumas considerações relativamente à possibilidade de uma produção em série, depois disseminada pelo próprio território que cada uma destas casas integrava. Outro caso também bastante interessante é este ligado ao Mosteiro da Batalha. Nós temos vários fragmentos de vitrais da Batalha, mas o mais interessante é esta peça, esta mísula, com uma representação de anjo, e foi Susana Moncóvio quem levantou esta questão inicialmente, de poder estar relacionada precisamente com a campanha de restauro dos finais do século XIX do mosteiro. E portanto ela considera que esta mísula pode ser precisamente uma produção da escola de cantaria que se vai formar no Mosteiro da Batalha para servir as necessidades da própria obra de restauro, e que neste caso esta poderá ter sido um exemplar com um defeito, que é esta linha aqui, não sei se conseguem ver o meu rato, aqui esta linha à direita da peça que não saiu de forma tão perfeita, e portanto isso também tem a possibilidade depois da sua venda e de muitos outros exemplares possivelmente. E depois esta mísula em concreto também tem um caráter interessante, que é o de estar por baixo da imagem de São Tomé, e São Tomé nem de propósito é a invocação da capela aqui do Solar Condes de Rezende, e portanto até nisso há aqui coincidências interessantes, e portanto aqui tem depois a peça já no Portal dos Apóstolos do Mosteiro da Batalha. E agora por último trago aqui uma peça também interessante, provavelmente retirada esta misericórdia do coro da Serra do Pilar, e que de facto, como sabemos, estas peças são também representativas de como há estas contaminações entre o mundo profano e este ideário visual profano, muitas vezes nos locais mais emblemáticos ou mais representativos da religiosidade, do culto, dentro do próprio espaço das casas religiosas, e portanto trago aqui também mais alguns exemplos gaenses, como as ilhargas do coro no Corpus Christi, ou esta misericórdia também aqui do coro do Mosteiro de São Salvador de Grijó, e trago aqui outras também da Sé do Funchal, porque realmente representam também este lado um bocadinho mais humorístico, de como às vezes estes espaços não deixavam de ter estas contaminações profanas, mas que muitas vezes também têm uma lição interessante por trás, como o caso do burro a ler os salmos, a raposa a dar a missa às galinhas, ou por exemplo depois um porco a ler uma missa. Portanto, há também sempre este lado muito profano que às vezes não associamos diretamente à ideia ou à ideia que se foi criando
da religiosidade e da própria manifestação artística religiosa, mas que no fundo acaba por ter também um espaço para si, que é importante divulgar. E portanto, para terminar, gostava só de trazer aqui duas imagens representativas do que foi, do que chegou a ser brevemente o Museu Marciano Zuaga, que era num apartamento, num prédio na Rua da Fervença, aqui em Gaia, e que portanto corresponde muito a esta forma de apresentação que hoje que está completamente ultrapassada, mas que tem um referente muito particular. E portanto nós temos desde modelos de bustos a peças cerâmicas, temos ali um quadro com um retrato de Vítor Hugo em cima, portanto tudo aqui numa confusão que de facto hoje não é nem aconselhável nem aceito, mas que no nosso caso traz também algumas questões benéficas, que foi esta, e no caso da coleção de arte sacra, a possibilidade de termos num só espaço e num só espólio peças muito representativas, não só da diversidade tipológica e material, mas sobretudo que propiciam também todas estas outras questões adjacentes à própria prática da arte sacra cristã. E portanto gostava de terminar por agradecer a vossa atenção. Vou agora interromper então o partilhamento aqui da tela.